Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar muito sobre o Santos Futebol Clube. Quero falar muito sobre o jogo de ontem, Santos 2, Grêmio 2, e também vamos falar sobre a volta do Carlos Sanches. Voltou muito bem o uruguaio. Tem também a contusão do Alisson, a saída do Pará. Quero discutir muito aqui as laterais do Santos que mais uma vez falharam e falharam muito junto com o sistema defensivo do Santos Futebol Clube. E também vamos falar sobre a entrevista do Fernando Diniz. O que será que ele disse sobre o Jean Mota, hein? Sobre o Jean Mota, o Fernando Diniz falou ontem após o jogo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum detalhe das informações do Peixe aqui no Varanda. Meus amigos varandeiros, 2-2. O Santos empatou ontem na Arena Grêmio, 2-2. Falhou muito defensivamente. Aos 3 minutos, gol do Grêmio com Diego Souza. Pelo lado direito saiu a jogada, pelo lado direito do ataque do Grêmio, esquerdo da defesa do Santos. Mais uma vez, uma falha do nosso lateral, Felipe Jonathan, a verdadeira avenida Felipe Jonathan. Todo mundo sabia que o lado forte do Grêmio era o direito. E aí, logo aos 3 minutos, o Grêmio abriu o marcador. Cruzamento do Rafinha, o Bobson desviou para o meio. E aí o Diego Souza abriu o marcador. O carrasco Diego Souza. O Santos empatou depois com uma bela jogada do Camacho, que entrou no lugar do Alisson. O Alisson não estava bem no jogo. O Alisson que sentiu mais uma vez o joelho, foi substituído. Entrou o Camacho, que entrou muito bem. O Camacho deu um belo passe, além de ter desarmado na própria jogada, né, ele participou do desarme, ele deu um belo passe para o jogador Marcos Guilherme, que fez um golaço. Aliás, como tá bem o Marcos Guilherme, hein? Das 5 contratações do Peixe, sem dúvida nenhuma, é o que mais se destacou até agora. O Camacho tá muito bem, mas o Marcos Guilherme tá muito bem, se encaixou perfeitamente no ataque do Santos Futebol Clube. O Santos empatou o jogo. E aí, ainda no primeiro tempo, Pará e Luiz Felipe, né? Realmente uma atrapalhada danada, falhou o Luiz Felipe e gol do Grêmio com o Matheus Henrique. O Santos pediu impedimento, todo mundo levantou o braço e esqueceu de marcar. Impedimento que não foi marcado, até porque não estava. Gol do Grêmio, Matheus Henrique, 2-1. No segundo tempo, o Santos voltou melhor. O Fernando Diniz mudou o time, né? Colocou o Carlos Sanches, colocou o Madson, colocou o Lucas Braga e destaque para o uruguaio Carlos Sanches. Realmente voltou muito bem, é claro que ainda não está 100% condicionado fisicamente, mas é um jogador diferente. É um jogador que realmente tem uma grande leitura do jogo, conseguiu ali pelo menos 2, 3 faltas perto da grande área. E é um jogador que vira muito bem a bola, praticamente não erra passes, voltou muito bem o Carlos Sanches, realmente chamou atenção. Acima do esperado, jogou mais minutos do que imaginávamos, né? Todo mundo imaginava que o Carlos Sanches entrasse faltando 5, 10 minutos para acabar, não. Jogou muitos minutos ontem e realmente foi muito importante. E o Marinho fez um golaço. Um golaço do Marinho, um pombo sem asa do Marinho. A bola movimentou bastante, indefensável para o goleiro Gabriel Chapecó. Santos 2, Grêmio 2. Um resultado que fora de casa não é ruim, mas poderia ter sido muito melhor se o Santos não cometesse erros individuais na sua defesa. O Santos continua errando demais e chama muito atenção. A permanência do Felipe Jonathan como lateral titular realmente incomoda o torcedor e dá a impressão que não existe outro jogador para jogar na posição. Com todo respeito ao jogador Moraes que chegou ao Santos Futebol Clube, não é possível que o Moraes não esteja melhor do que o Felipe Jonathan. Porque o Felipe Jonathan comete falhas e erros a todo jogo. E aí, é preciso ter personalidade o treinador Fernando Diniz para tirar o Felipe Jonathan. O mesmo que ele fez com o Kaique, né? O Kaique é um bom zagueiro. O Felipe Jonathan pode até ser um jogador razoável, que mais à frente consiga render mais pelo Santos, mas o momento dele não é bom. Então, chegou o momento de tirar o Felipe Jonathan, colocar no banco. Isso é meritocracia. Se o jogador erra terça, quinta e domingo, quarta e domingo e continua no time titular, como que fica o jogador que está no banco de reservas, né? Que moral que tem esse jogador que está no banco de reservas? O mesmo acontece com o jogador Pará do lado direito. O Pará ontem só saiu de campo porque ele pediu para sair, senão ele estava jogando até agora, né? Então, realmente, com a situação do Madson, será que o Madson é tão pior do que o Pará? Não é possível. Não é possível.
né? Pará é um jogador discretíssimo, discretíssimo. Ontem foi muito mal no jogo, né? Tinha até feito uma partida razoável contra o São Paulo, uma boa partida contra o São Paulo, mas ontem voltou a cometer falhas. Então, é um sistema defensivo do Santos que não passa nenhuma confiança para o torcedor. O Luiz Felipe ontem errou no lance do gol, mas vem de boas partidas, então acho que vale a pena a gente ter um cuidado maior na crítica com o Luiz Felipe, que não é um grandíssimo zagueiro, é um zagueiro bastante regular. Eu tenho falado aqui que o Santos precisa trazer mais um jogador para a zaga, mais um bom zagueiro, mais experiente para disputar as competições que tem pela frente, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O Luiz Felipe não me passa a confiança necessária, mas está vivendo até um momento razoável. O Luan Pérez ontem errou pelo menos 3, 4 saídas de bola lá atrás que poderiam ter resultado em gols do Grêmio. O Santos errou demais. A saidinha do Fernando Diniz, ela dá calafrios, hein? O Santos ontem não tomou nenhum gol por erro na saída de bola, por incompetência do Grêmio. Em 2 ou 3 oportunidades no primeiro tempo, o Santos poderia ter tomado gols por irresponsabilidade de seus zagueiros, saindo muito mal jogando. O Luan Pérez errou 2, 3 vezes, o Luiz Felipe errou uma outra oportunidade. Então, chamo muito atenção para isso, porque eu acho que esse time, essa defesa do Santos, não tem qualidade técnica para sair jogando. Então, é o momento de jogar sério ali atrás, porque falta qualidade técnica dos jogadores para sair jogando. Se o Fernando Diniz quiser aplicar essa metodologia com esses jogadores, me parece que não dará certo. Bom, 2-2, um resultado razoável para o Santos, que chega a 8 pontos, 10º colocado no Campeonato Brasileiro, e domingo tem o Grêmio jogando, o Atlético Mineiro jogando na Vila Belmiro, o Atlético que não irá contar com o Cuca. O Cuca está suspenso, não estará no banco de reservas. Problemas para o Santos no próximo domingo, o Alisson pode ficar de fora, o Alisson que sentiu mais uma vez o joelho, o Pará me parece ter sido somente um desgaste muscular, mas acho importante o Diniz testar o Maddson ali, né? Passou da hora de o Diniz colocar o Maddson na lateral direita. O John deve retornar ao gol titular, lembrando que o João Paulo ontem foi muito bem, hein? O goleiro João Paulo ontem não comprometeu, foi muito bem o João Paulo na partida de ontem e pode pintar um Sanches no meio-campo. O Camacho, ele tinha 2 cartões amarelos quando jogava pelo Corinthians, ontem tomou o 3º cartão amarelo, estará suspenso da partida contra o Atlético Mineiro. Portanto, o Santos vai ter um problema ali no meio-campo, porque pode não ter Alisson e também pode não ter Camacho. Então o Santos vai ter um problema ali para formar o meio-campo, pode pintar um Vinícius Balieiro como primeiro homem de meio-campo, e aí pode pintar inclusive o Carlos Sanches jogando também na meia no lugar do Pirani, que ontem o Pirani não foi bem, hein? O Pirani ontem fez uma partida muito ruim, o garoto Gabriel Pirani. Bom, após o jogo, o técnico Fernando Diniz falou à imprensa e falou sobre o jogo de ontem e também sobre a volta do jogador Carlos Sanches. Vamos ouvir o que disse Fernando Diniz. Pergunta da Juliana Yamaoka, da rádio Band News FM. Oi, Diniz, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua análise, né, desse jogo tão disputado, com possibilidade de vitória para os 2 times, e ainda, se você me permitir, você comentar o retorno do Carlos Sanches, né, ele que é um jogador muito importante para o elenco, né, mesmo nesse tempo todo de fora, atuou bastante nos bastidores, sempre dando apoio. Então, se você puder, por gentileza, analisar o jogo e ainda falar um pouquinho do Sanches. Então, o jogo foi um jogo mais aberto do que deveria, pelo menos analisando a nossa parte. Conseguiu produzir ofensivamente, mas defensivamente a gente ofereceu algumas chances para o Grêmio que não estava acontecendo nos outros jogos. A gente vai ter que corrigir isso. Ofensivamente a gente produziu, foi um time muito corajoso, principalmente no segundo tempo, e mereceu o empate, foi buscar o empate com muita luta e muita dedicação. Em relação ao Sanches, para mim é um grande privilégio poder trabalhar com o Sanches. Ele era um dos jogadores que atuavam no futebol brasileiro quando jogava contra, que eu mais admirava, e depois de um ano, quase um ano aí parado, ele voltar já nos ajudou hoje com sua imensa categoria, e a sua presença no campo é bom para o Santos e bom para o futebol brasileiro. Tá aí o Fernando Diniz falando um pouquinho sobre o jogo, né? Falando um pouquinho sobre o jogo. É claro que ele não entrou muito nas questões individuais,
Mas sobre o Carlos Sanches, uma declaração importante, né? Que ele realmente imaginava já trabalhar com o Carlos Sanches, sempre viu esse jogador em campo, e o Sanches realmente é um jogador diferenciado, né? É um jogador fora da curva, mesmo com 36 anos, voltando de uma grave lesão, ontem jogou muita bola contra o Grêmio no segundo tempo. O Fernando Diniz também falou sobre a negociação do Jean Mota. Será que ele libera? Será que ele não libera o Jean Mota? Vamos ouvir o que disse o Fernando Diniz sobre a proposta do time turco para o Jean Mota. Com vocês, Fernando Diniz. Pergunta do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Diniz, boa noite. Normalmente você não gosta de comentar, né, quando um jogador não está no seu elenco ainda, como foi no caso do Camacho, do Marcos Guilherme, quando ainda estavam negociando com o Santos. Mas agora falando de uma outra possibilidade, o Jean Mota, que recebeu recentemente uma proposta e de acordo com o staff dele, o Jean Mota se interessou pela proposta. Então eu queria saber de você o quanto isso pesaria, perder o Jean Mota nessa altura do campeonato, nesse momento da temporada, caso realmente ele aceite essa proposta e a direção do Santos também concorde em negociar o atleta, por favor. Não é normal os jogadores terem proposta, mas os jogadores têm contrato. Então é uma situação que eu nem me preocupo do Jean Mota. O Santos, a gente não está em condição de se desfazer de um jogador, a não ser que fosse uma proposta milionária para o Santos que valesse muito a pena. Então não é uma coisa que a gente nem está pensando. E a tendência é que, com o decorrer do campeonato, os jogadores vão se destacando, que apareçam mais propostas. A gente não pode ficar refém o tempo todo de jogadores que podem sair, já que o Santos já perdeu praticamente metade dos seus titulares no final do ano, da última temporada para cá. Tá aí o Fernando Diniz. O Santos não está em condições de se desfazer de jogadores, a não ser que seja uma proposta milionária. Portanto, vamos lá. A proposta do Alanyaspor da Turquia é de 5 milhões de reais, 1 milhão de dólares aproximadamente. E o Santos precisa ceder desse valor ainda 20% para o Fortaleza. Portanto, sobrariam para o Santos algo em torno de 4 milhões de reais. Uma proposta que foi considerada muito baixa pela diretoria do Santos Futebol Clube. O jogador balançou com a proposta porque financeiramente para o Jean Mota foi uma proposta boa. Mas pelas declarações do Fernando Diniz fica claro que ele não quer liberar o Jean Mota, a não ser que seja por uma proposta milionária, que não é o caso, é uma proposta baixa. Vamos aguardar se o time turco faz uma contraproposta. Muito provavelmente, pelas informações que nós temos, o Santos vai negar de fato ao time turco, né, a venda do jogador Jean Mota. E vamos aguardar se haverá uma contraproposta, se haverá um incremento sobre a proposta inicial. É isso, meus amigos varandeiros. Daqui a pouquinho estaremos juntos no programa Santos Total. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Essas foram as informações do Santos na manhã de hoje. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau!